Cada vez mais tarde e a produção independente estão entre os principais motivos para o aumento da procura, por fertilização in vitro. E médicos garantem que a reprodução assistida não difere nada de uma gravidez natural. Confira aí. A Luísa tem 11 anos e esbanja simpatia. Ela nasceu de uma reprodução assistida. No caso dela, foi uma fertilização in vitro, onde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide em laboratório. E a gravidez da Kátia foi bem tranquila. Quando a gente começa a fazer, a gente vê o quanto complexo é todo o processo. Mas depois que você começa a fazer, você vê que transcorre tranquilamente e foi super bem, não teve problema nenhum, Só tive boas notícias sempre, A escolha por esse tipo de tratamento se deu porque ela tinha engravidado uma vez e perdido. E outro fator que ajudou nessa decisão foi a descoberta de um câncer pelo marido dela, que optou por congelar os espermatozoides para usá-los futuramente. Por complicações de saúde, ele faleceu e o caso dela ganhou uma certa notoriedade, porque ela usou no tratamento o material genético do marido que já havia falecido. Isso gerou algumas discordâncias na época, mas a justiça entendeu como legal o processo. Na época, não tinha uma normativa que permitia ou que não permitia ser feito tratamento pós-mortem. Então, buscamos a justiça, ela buscou e foi dado o parecer favorável para fazer o tratamento. A gente realizou, considerando que a Justiça Federal é soberana. Quando eu consegui, foi só realmente uma vitória, uma alegria e a promessa que eu tinha feito para ele, que eu ia tentar ter o nosso filho. Tanto a doutora Viviane quanto o doutor Lídio, responsáveis pelo tratamento, hoje se sentem realizados ao encontrar a Luísa e ver que o procedimento foi um sucesso. Sem problema genético, sadia, uma criança normal. Quando a gente consegue, esses casais têm esse problema, no caso dela, um problema sério, Putz, é uma realização. É chegar no céu aqui na Terra. A Kátia engravidou com 39 anos. Para os médicos, já era uma gravidez de risco. Mas o processo todo foi tranquilo. E, segundo especialistas, não há nenhuma diferença com a reprodução natural. O paciente fez o tratamento com a gente. Quando nascer esse bebê, a gente vai atrás e vê peso, comprimento, nasceu no tempo certo, tem alguma doença, e já tem estudos científicos vendo se essas crianças têm mais risco de câncer, de autismo, de qualquer outra doença. Essa é a grande pergunta. Será que esses filhos vão ser normais, E a gente vê isso, vê a filhinha da Kátia, uma menina saudável, e a ciência tem mostrado que é um procedimento seguro, que essas crianças não têm um risco maior de malformações e doenças. Segundo o Sistema Nacional de Produção de Embriões, aqui no Paraná, nos últimos 2 anos, teve um crescimento de 33% na procura de tratamentos de fertilização. Segundo os especialistas, os fatores sociais contribuíram para que esses números crescessem. Entre eles, mulheres optando por engravidar cada vez mais tarde, a produção independente e também a oficialização de casamentos homoafetivos. Para a mãe, a filha é o resultado de um sonho dela e do marido, uma prova de amor. Ela é muito parecida com ele, pouca coisa minha, concretizou nela, o nosso amor que na época foi tão importante, E olha só, gente, a reprodução assistida, sempre gera várias dúvidas entre os casais. Essa técnica de reprodução assistida que consiste aí na formação de embriões em laboratório e sua posterior, transferência aí para o útero, como vocês conferiram aí nessa matéria.